Sim, eu tinha me esquecido de gravar. Então, a gente está no gênero dramático, que está relacionado, como diz Aristóteles, com a dramatização, com a personagem entrar em ação. Então, o gênero dramático surge em diversas comunidades. O que os gregos fazem é, vamos dizer, organizar, definir, descrever como a coisa acontece. O germe de um drama é a representação teatral. Os anfiteatros gregos, eles eram formados de maneira... Eu já tive a oportunidade de visitar um anfiteatro grego que estava escondido debaixo do monte de lixo, os arqueólogos escavaram. E existe uma coisa fascinante, acho que foi em Pompeia, se eu não me engano, que eu visitei esse anfiteatro, e há uma coisa fascinante que ainda hoje, depois de tantos milênios, de pelo menos uns 2 milênios quase, ainda há uma coisa que fascina nessa estrutura física. Você está no meio do palco e você fala na sua voz normal, sem precisar de nenhum equipamento eletrônico, microfone, caixa de som, nada disso, e você consegue ser ouvido em todas as cadeiras da plateia. Ele é um formato de uma concha, ele é escavado, então aquilo dali, para a física acústica, era alguma coisa que ampliava o som. Além dessa estrutura matemática e fisicamente bem estruturada, os gregos ainda dispunham de uma máscara. Então, os atores não entravam no palco com a sua cara. Eles usavam uma máscara. Essa máscara geralmente era feita de argila e ela tinha um buraco na boca que era como se fosse um cone que já naturalmente já ampliaria a voz dos atores, para que eles, e junto com a física natural, física natural é meio complicado, mas a física do ambiente lá do anfiteatro já fazia que efetivamente todo mundo pudesse ouvir com certa facilidade o que o ator cantava. Deixa eu só procurar aqui uma imagem de... Essa máscara de teatro grego, ela era chamada em grego de prósopa. E era justamente dessa palavra prósopa é que vem a palavra pessoa. Em latim, entrou prósopa por persona. E os filósofos medievais diziam que a palavra pessoa vinha da máscara de teatro. Tanto que existe uma poesia do primeiro século de um artista chamado Fedro, um poeta latino chamado Fedro. Ele era grego, mas escrevia em latim. E ele conta a fábula de uma raposinha que encontra uma máscara de teatro. E o texto latino é Vulpes ad personam tragicam. A raposa para a máscara de teatro. Então, como é que então os filósofos medievais tentam conciliar isso, dizendo, a palavra persona, em latim, de onde vem a nossa pessoa, vem de duas palavras, a preposição per e o verbo sonare, fazer soar, fazer som. E era porque, através daquela máscara, por causa do formato da boca, é que a pessoa conseguia, portanto, personare, fazer soar mais alto a sua própria fala.
Então, já está aparecendo a figura para vocês, né? Isso daqui é o teatro, veja. A pessoa que tivesse posta aqui no meio, isso aqui era o palco. Hoje a gente tem a ideia bem mais diferente, né? O palco fica mais elevado. No mundo grego, o palco ficava mais abaixado, porque as pessoas que estavam aqui nos assentos, isso aqui tudo eram assentos, conseguiam ouvir com muita facilidade aquilo que era dito aqui embaixo. Por isso, às vezes, um teatro como esse, o que eu fui era bem menor, talvez fosse desse do Boa tamanho tarde, dessa professor. primeira parte aqui. Boa tarde. Talvez fosse desse do tamanho dessa primeira parte aqui. Então, as pessoas ouviam com maior facilidade. Mas um caso como esse, veja como é grande. Aqui estão as pessoas, olha o tamanho delas. Olha o tamanho das pessoas diante da arquibancada. E ainda tinha até aqui em cima. Quer dizer, por conta disso aqui por onde entravam algumas pessoas, e por conta disso, às vezes, era preciso de alguns artifícios. Aqui estão as máscaras teatrais. Eu encontrei esse site aqui agora. As máscaras completavam a caracterização do personagem. Inicialmente, elas cobriam somente o rosto. Vieram depois máscaras que cobriam a cabeça de modo a anexar perucas, ou ao contrário, para dar forma de uma careca. Muitas aberturas tinham aberturas para os olhos e boca, permitindo ao ator se mover e falar livremente. Apesar de muitas afirmarem que a busca das máscaras servia para amplificar a voz, experimentos recentes não confirmam essa possibilidade. Isso era o que se dizia desde o mundo antigo. Isso era o que se dizia desde o mundo antigo, que a boca da figura servia exatamente para facilitar. Então, elas eram feitas de argila, obviamente não eram muito grossas para não ficar muito pesada, mas ajudavam as personagens, os atores, a representarem melhor a sua fala. Algumas pessoas dizem que as representações teatrais surgem para uma festa que se celebrava anualmente na Grécia, em honra do deus Dionísio, as chamadas Bacanália. Dionísio, quer dizer, Bacanália é o nome latino, porque Dionísio, o deus grego, era chamado em Roma de Bacchus. Então, Bacchus, Bacanália, os bacanais, as festas de Baco. Então, achavam que eram para essas representações. Mas eu acredito que fosse bem mais do que simplesmente para as festas de Baco, que eram representações, porque a gente tem que ter presente o seguinte: não estamos numa sociedade, por diversos motivos, em que a escrita fosse altamente prezada. Um dos principais motivos é que grande parte da população não tinha acesso à leitura. As pessoas sabiam falar, entendiam as representações teatrais, mas não conseguiam ler o que estava escrito no papel. Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto, para a gente considerar, é que era muito cara a publicação do livro, porque o papel não era obtido com a facilidade que a gente tem. O papel era tirado de uma planta do Egito, chamada papyrus, exatamente de onde vem o nome papel, ou escrito sobre pergaminho, sobre couro de ovelha, de vaca, e era extremamente caro. Os pergaminhos eram mais duráveis do que o papiro, mas nem todo mundo tinha. Então, geralmente, tinha-se a cópia de uma obra, as pessoas decoravam essa poesia, só para vocês verem, isso daqui é a Ilíada de Homero. É óbvio, ela aqui está duplicado o tamanho, ela talvez seja desse tamanho aqui, porque aqui está em grego e em português.
Aqui é a página em grego, aqui é a tradução. Essa tradução de Haroldo de Campos. Então, provavelmente era isso daqui, vamos dizer. Se a gente tirar o português, fica isso daqui. Então, vejam, isso daqui está... Imagine que a pessoa tinha que decorar tudo isso aqui. Os idols, ou edos, que eram os cantores, decoravam tudo isso aqui para cantar, para decantar. E quando isso aqui se transforma em representação, porque esses daqui não serviam para dramatização. Óbvio que depois eles podem preparar dramatizações disso. Essa daqui, essa é a Odisseia. As 3 partes dela. Também aqui está em grego e em português. Num corpo menor do que aqui. A letra menorzinha. Mas, geralmente, o cantor, o idols, cantava. E ele não estava com um papel, nem com a partitura. Ele cantava e tocava isso, mas tudo de memória. Então, a gente tem, na Grécia Antiga, e Aristóteles vai falar delas nesse livro aqui, ele fala da existência de duas coisas dramáticas. A primeira era a tragédia e a segunda, a comédia. Na definição de Aristóteles, aí na Poética, ele diz que a tragédia é aquela obra em que são mimetizadas as pessoas superiores, as pessoas de virtude. Então, quando você vai ler uma tragédia, embora o nome tragédia hoje a gente associe a uma coisa ruim, a tragédia ela tinha uma estrutura, essa estrutura muito parecida com aquele esquema que a gente viu na Jornada do Herói, muito parecida com aquele esquema. Aí vejam, você tem o início, você tem a parte em que a personagem principal vai sofrer monstruosamente e depois você tem a redenção, a catarse dessa personagem. A ideia era do poeta, portanto, a personagem é posta, a obra é posta como alguma coisa que a gente possa imitar, porque lembre-se que a mimesis, essa verossimilhança, não era simplesmente, como eu disse a vocês, a imitação, mas era a possibilidade de a gente reparar que existiam coisas que estavam relacionadas com a verdade. Verossimilhança significa que é semelhante à verdade. E aí, quando a gente olha para essa verossimilhança, a gente diz, é possível também a mim viver como essa personagem nobre. E aí, as pessoas se sentiam estimuladas a viver. Quando a gente começa a pensar, especialmente no mundo cristão, nesse mundo cristão neopentecostal, em que acha que para as pessoas que acreditam em Deus nada de ruim pode acontecer, que é um absurdo, porque as coisas ruins sempre vão acontecer a todo mundo, aos bons e aos maus. Mas os gregos usavam desse teatro, dessa tragédia, para mostrar às pessoas que, apesar de acontecerem coisas ruins, elas podem superar aquilo. E era essa a grande lição das tragédias. Os gregos tinham muito presente que a virtude por excelência, a areté, como eles chamavam, era a honra, timé, era a honra, era a bravura, era a coragem, era a capacidade de sustentar o que você disse. Então, com as representações dessas peças, o fim, mais do que a simples diversão, era mostrar ao povo que era possível que as pessoas levassem uma vida mais honrosa, uma vida mais digna, uma vida mais nobre. Vou fazer um salto temporal, vocês vão ver isso no próximo ano, mas o romantismo exatamente pretendia isso. Eu não vou falar do barroco, porque o barroco era um movimento religioso, e como movimento religioso, ele vai ter sempre um fim de uma moral catequético-religiosa. Então, não estou dizendo que ele não se enquadre nisso, mas eu estou pensando nos movimentos de literatura, desconsiderando um pouco a religião, e aí a gente vai encontrar isso com muito maior vigor, com muito maior clareza no romantismo.
que o romantismo tinha como objetivo formar o espírito do povo brasileiro e queria formar esse espírito a partir dos melhores exemplos. É meio como esses dramas, essa tragédia, a tragédia grega. E aí, nesse caso, a gente vai ter que drama e tragédia vão ser sinônimos. Aristóteles, nesse livro aqui, não vai tratar, ele usa umas 2 linhas simplesmente para falar sobre a comédia e dizer que a comédia é a imitação dos piores caracteres, das piores pessoas. Então, quando você faz uma comédia, você está propondo como modelo, não como modelo, você está mostrando o pior que existe nas pessoas. Na tragédia, você está mostrando o que de melhor as pessoas têm. Aristóteles, portanto, aqui na comédia, na poética, não vai dar importância nenhuma à comédia, porque ele diz que ela não é digna de cidadãos valorosos. Por isso, vai surgir uma lenda, especialmente durante a Baixa Idade Média, de que Aristóteles teria escrito o 2º livro da Poética dedicado à comédia. E, com base nisso, Humberto Eco escreveu um romance assim chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Esse livro é baseado, toda a história é baseada na ideia de que no mosteiro existia uma cópia desse livro, e que uma série de crimes vão acontecer porque tinha um monge velho que não gostava, que definia o riso como sendo alguma coisa do diabo, e aí ele envenenou o livro e todo mundo que pegava, lambia os dedos e ia se envenenando. E aí a história desse livro, O Nome da Rosa, está baseada nessa lenda, nessa história de que Aristóteles teria escrito um 2º livro da Poética dedicado à comédia. Enquanto o primeiro, entre aspas, porque é o único, o primeiro estaria dedicado à tragédia, o 2º estaria dedicado à comédia. Por que eu digo que isso não tem verossimilhança? Que não é possível... Quer dizer, verossimilhança... Aristóteles poderia, veja, a literatura, como eu disse para vocês, todo um livro, esse daqui, essa minha edição, consta de umas 500 páginas, toda dedicada com base numa possibilidade. Seria possível que Aristóteles tivesse escrito um livro assim? Sim, seria possível. Agora, a literatura está preocupada se Aristóteles escreveu ou não esse livro? Não, isso aí não é função da literatura, isso é função da crítica literária. Aí a crítica literária vai dizer, não, Aristóteles não escreveu um 2º livro. E como a gente sabe disso? Porque os discípulos de Aristóteles, por exemplo, um Porfírio, que foi quem organizou toda a obra de Aristóteles, não colocou o 2º livro da Poética. Se Aristóteles o tivesse escrito, com certeza Porfírio, que foi aluno de Aristóteles, teria colocado no elenco das obras aristotélicas autênticas um livro da Poética. Aqui no livro, lá na página 35, deixa eu compartilhar aqui o livro com vocês. Veja, a gente está nessa conversa todinha, a gente não saiu de uma página ainda, viu? É óbvio que na próxima aula a gente vai um pouquinho mais ligeiro, mas hoje a gente às vezes demora assim um pouquinho, porque é importante a gente cristalizar bem esses conceitos. Sim, eu queria olhar aqui com vocês isso, olha. No início, drama e tragédia eram praticamente sinônimos e faziam... Ah, não, peraí, eu não compartilhei a tela. Aqui a pilha de livro onde já vai. A vantagem dessas aulas remotas é que eu tenho aqui a minha bibliotequinha para ter acesso. Se eu fosse
na sala de aula eu ia ter que só referir essas coisas a você sem ter, porque eu não vou levar um monte de livro desse para dentro de sala, um peso triste desse. Então vamos aqui. No início, drama e tragédia eram praticamente sinônimos e faziam referência a uma encenação que apresentava ações humanas que simbolizavam a transgressão da ordem no contexto familiar ou social. O elemento trágico, por definição, era a paixão, chamada de pathos em grego, que levava os seres humanos a portarem-se de modo violento e irracional, e dessa forma ignorarem as leis humanas ou divinas que organizavam a vida. Aristóteles estabelece na poética que as tragédias desenvolvem certos temas, como as paixões humanas e os conflitos por elas desencadeados, e apresentam personagens nobres e heróicas, deuses, semideuses e membros da aristocracia. Aristo é virtude, né? Virtuoso. Então, a aristocracia era, no mundo grego, o governo das pessoas mais virtuosas. Também esclarece que o objetivo da encenação de uma tragédia é desencadear no público terror ou piedade, a purificação de sentimento da plateia provocada por essa experiência estética recebeu o nome de catarse. Aí, aqui tem isso, né? A tragédia pode ser definida como uma peça teatral na qual figuram personagens nobres e que procura, por meio da ação dramática, levar a plateia a um estado de grande tensão emocional. Geralmente, as peças trágicas terminam com um acontecimento funesto. Os textos dramáticos são aqueles em que a voz narrativa está entregue às personagens. Quer dizer, você não vai encontrar um narrador. O narrador, a voz de tudo que acontece está nas personagens, que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Então, basicamente, no quadrinho rosa ali, que fala da tragédia, está exatamente aquilo que eu disse para vocês, né? A tragédia é a representação de fatos da vida de uma pessoa virtuosa, no sentido grego de virtude, de poder, de força, que a palavra virtude significa isso, não é muito no contexto religioso, digamos, mas no contexto de vida. A virtude é a característica de ser forte, de ter força intelectual e moral e física também. Então, a virtude é a capacidade que a pessoa tem de superar todas as dificuldades. Você vai encontrar dificuldades? Vai, mas você vai vencê-las a partir do momento em que você tenha o vício e você tenha a virtude que seja oposta a ele para fazer, não desaparecer, mas vencer o vício. Por exemplo, você tem, para o grego, o medo é um vício. Qual é a virtude oposta ao medo? A coragem. Então, se você é uma pessoa medrosa, covarde, você tem que exercitar a sua coragem. Você vai se tornar corajoso do dia para a noite? Não. Você vai ter uma série de exercícios, uma série de atividades que vão levar você a conseguir vencer o seu medo. A virtude da coragem vencendo o vício do medo. A ideia da tragédia era essa, levar as pessoas a passar por essa catarse, por essa mudança de vida. Na página 37, essa que está aparecendo aí para vocês, a gente tem uma parte da Medeia de Eurípides. Aí já é uma peça mesmo de teatro, essa daqui foi traduzida por Milor Fernandes, aí sempre tem um coro e uma personagem. O que é o coro? O coro é um grupo de pessoas, de personagens que faz parte da peça, mas que eles cantam. Isso era para ser cantado, não era para ser declamado, lido, era para ser cantado. Então, o coro sempre aparece. Isso você vai ver também em Aristófanes, por exemplo. Aristófanes não era um tragediógrafo, ele era um comediógrafo. E aí, vamos ler aqui um pedacinho, né? Idos são os tempos de respeito aos juramentos. Quer dizer, passaram-se já os tempos em que as pessoas respeitavam aquilo que elas tinham falado, que tinham jurado. A honra desapareceu da nobre Hélade. Hélade é a Grécia. É o nome, os gregos não chamam a Grécia de Grécia. Quem chama de Grécia são os de origem latina.
Em grego era Hellas, e no genitivo Hélados. Por isso, desapareceu da nobre Hélade. O Milor Fernandes preferiu deixar esse, digamos, esse helenismo aqui. Não se encontra mais em toda a vastidão da nossa terra voo além dos céus. Não tens mais espaço na casa de teus pais, pobre de ti. Era teu porto, o teu abrigo seguro para as tempestades da existência. E aqui, teu leito foi ocupado por outra mais ditosa. Teu lar tem outra rainha. Aí entra Jazão. Não é a primeira vez que noto, muitas vezes já notei, a desgraça que é um temperamento exacerbado. Exacerbado é exagerado. Por exemplo, agora bem, quer dizer, os gregos tinham, Aristóteles resumiu isso muito bem, que o que é a virtude? A virtude é você não estar nem no extremo negativo, nem no extremo positivo, mas você está no justo meio. Tanto que os medievais, quando traduziram um dos livros de Aristóteles, eu acho que é a Ética, ele diz que virtus in medio. A virtude, essa virtude no sentido grego, está no meio. Nem é 8, nem é 80, é o meio do caminho. Então, quando ele diz aqui o temperamento exacerbado, refere-se a isso, que você ou está para um lado ou está para o outro. Isso não é virtude, isso é vício. Por exemplo, agora bem poderias permanecer neste país e nesta casa, se soubesses obedecer à vontade dos que te são superiores. Quem te expulsa de Corinto não somos nós, até condescendentes. São tuas palavras insensatas. A mim, estas palavras não me dizem nada. Pode continuar apregoando ao mundo que Jazão é o mais vil dos homens, mas, depois do que gritas contra o soberano, o banimento é até uma punição bastante generosa. O cara poderia ser posto à morte, né? Medeia. A única expressão que minha língua encontra para definir teu caráter, tua falta de virilidade, isso aqui era Jazão falando isso aqui, né? Tua falta de virilidade é o mais baixo dos canalhas. Vieste a mim, estás aqui para quê? Tu ser odiado pelos deuses, odiado por mim e por toda a humanidade. Não é prova de coragem nem de magnanimidade olhar na cara dos ex-amigos na esperança de que esqueçam todo o mal que lhes fizeste. A isso se chama cinismo e vem com as piores doenças do caráter humano, a falta de pudor, a ausência de vergonha. Abandonei pai e pátria e vim contigo para Louco. Meu amor era maior que a minha prudência. Depois provoquei a morte de Pélias do modo mais terrível, nas mãos das próprias filhas, e assim te livrei de todos os temores. Tudo isso eu fiz por ti, e, vil traidor, procuraste uma nova esposa, embora já tivéssemos procriado 2 filhos. Se eu não houvesse te dado descendência, teria perdoado tua busca de um novo leito. Já morreu em mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras. Céus, a que coração traiçoeiro confiei minha segurança? Há algo terrível e incurável acima de qualquer compreensão mortal, no ódio que nasce entre os próximos e amados. Então, veja uma coisa aqui interessante, deixa-me só diminuir um pouquinho essa visualização. Vendo todo aqui na página. Vejam que o coro traz um resumo das coisas que vão acontecer, que ele começa assim, idos são os tempos de respeito aos juramentos, a honra desapareceu, e aí está atacando Jazão a partir da visão de Medeia, que era a esposa dele. E aí, meus caros, a gente termina hoje a aula com essa parte da tragédia, e na aula seguinte a gente vai ver a comédia, e aí na comédia, apesar de que aqui no livro não traz muita coisa, há 2 coisas para a gente ver na próxima aula, que são a comédia e o gênero dramático na Idade Média. Mas vou tentar trazer na próxima aula um exemplo de uma comédia grega. Eu tenho algumas aqui,
que eu estava traduzindo do grego, de Aristófanes, eu acho que é As Nuvens, o nome dela. Então, eu tenho um pedacinho que eu traduzi, a gente vai usar aqui, porque era o que eu estava usando nas aulas de grego lá no meu canal, aqui, que essa aula depois eu vou deixar no canal. Aí eu estava usando esse texto em grego nas aulas de grego que eu estava dando lá no canal, que eu nunca mais tive tempo de fazer.